Olá, pessoal! Esse é o Passeando, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Feliz ano novo, pessoal! Espero que as entradas tenham sido gostosinhas. E feliz ano novo, literalmente, porque eu tô gravando isso no dia 1º de janeiro, tá? Não gravei ano passado pra soltar esse ano, não. O que eu vim fazer aqui, gente? Eu vim contar pra vocês uma experiência, plim, que eu tive no ano passado, que foi muito gostosinha e foi uma grata surpresa, tá? Porque uma amiga minha comentou comigo que ela estava trabalhando no empreendimento da tia dela e que ele tinha sido aberto há pouco tempo e ficava a 10 minutos aqui da minha casa, que é em outra cidade, não é na minha cidade, tá? Mas é porque a cidade aqui é pequenininha, tudo é perto. E ela pegou e começou a me contar sobre o tipo de serviço que tinha lá, e aí eu já me interessei, né? E fui lá conhecer a novidade. E, gente, que maravilha! Porque assim, acredito que eu já tenha comentado algumas vezes, porque eu fico azucrinando a cabeça das pessoas com uma certa frequência sobre isso, mas aqui, na cidade que eu moro, né, não vou generalizar, pois Minas Gerais é gigantesco, né, temos muitas Minas Gerais diferentes, mas aqui na cidade onde eu moro, eu tenho uma pequena dificuldade de encontrar um tipo de serviço que eu gosto muito, e vocês sabem disso, que é o café da manhã colonial. O café da manhã, tipo aqueles que eu mencionei no episódio Curadoria de Cafés da Manhã do Rio de Janeiro. Se vocês não ouviram, escutem lá pra vocês saberem do que eu tô falando. Esse tipo de serviço aqui na cidade é muito difícil de achar. Eu encontro outros tipos de serviço que são muito gostosos também, mas não são esse modelo, que é um modelo que eu gosto muito, me sinto muito confortável e eu já sei o que vai vir, eu gosto dessa previsibilidade, sabe? Então, aqui é muito difícil. Então, dentro dessa realidade, aqui na cidade eu sempre fui quando eu queria tomar um café da manhã diferente, eu ia numa padaria diferentona pra poder escolher algumas coisas ali, tentar montar algo próximo daquilo, mas nunca era exatamente esse padrão, que eu gosto muito. Até que essa minha amiga do trabalho virou e comentou desse empreendimento novo da tia dela, que serve o quê? Exatamente esse serviço que eu gosto. Aí eu cheguei em casa, comentei aqui, falei assim, vamos lá. Tem que agendar bonitinho, porque como começou há pouco tempo, o espaço ele não é muito amplo, ele é bastante amplo. Mas assim, pra receber muita gente, não dá. Pelo que ela me referiu, dá pra receber até 30 pessoas confortavelmente. Caso contrário, pode ficar um pouco mais caótica a situação. E eles estão ampliando pra receber mais pessoas no futuro. Então, beleza. Combinamos uma data, agendei, reservei nossa ida, combinei com a proprietária diretamente, porque o clima tava meio estranho e a área lá é muito aberta, então caso chovesse, pra saber se haveria essa possibilidade ou se ela julgava mais confortável que a gente adiasse, tudo isso. E, gente, a dona é top, gente finíssima, um amor de pessoa, a gente conseguiu organizar tudo bonitinho e acabou que no dia que a gente agendou, como veio de uma semana que o tempo tava muito incerto, fomos só a gente, o que acabou se tornando um evento particular, não combinado. E isso fez também com que eu tivesse mais tempo para conversar com os proprietários, conhecer o local, sabe? E fez a experiência se tornar ainda melhor. Eu já esperava que ela fosse boa, mas ela se tornou melhor ainda. E aí, como que funciona o serviço lá? É um café, é um brunch, na verdade, né? Um café da manhã mais tarde, próximo do horário do almoço. Ele tem uma média de 2 horas de duração ali, o serviço. E ele tem tudo aquilo que é muito gostoso. Ele tem pãezinhos frescos, ele tem iogurte, ele tem frutas. E é válido mencionar que o local onde isso tudo ocorre é numa quinta. Ou seja, eles têm uma pequena vinícola. Eles levam a gente para conhecer a plantação das uvas. No dia que nós fomos, acredito que seja padrão, não sei, não perguntei. Dentre as frutas servidas, nós pudemos consumir algumas uvas viníferas. E aí, fez com que a situação, todo o rolê, se tornasse ainda mais gostoso e diferente do padrão. Fugiu muito do padrão que eu normalmente faço lá no Rio. Que a gente utiliza frutas da época, tudo isso, mas eu nunca tinha consumido, por exemplo, uvas Bordeaux. E lá eu pude consumir. E eu descobri que elas são deliciosas. Pelo menos pro meu paladar. São muito deliciosas. E como que funciona o serviço? Ele tem um cardápio fechado, você contrata o serviço, paga o valor, e dentro desse valor você tem todo o rolê. Você tem o brunch, você tem o passeio na vinícola. Dependendo do dia, né? No dia que a gente foi, como o tempo tava meio chuvoso, a gente não ficou muito tempo ali na vinícola, na plantação das uvas. Mas a gente pode colher algumas uvas se você quiser. Tem todo esse rolê dentro do portfólio da apresentação do serviço. E descobri, por exemplo, que lá eles plantam uma
uma linhagem de uva que ela é brasileira. Ela foi desenvolvida pela Embrapa e é uma uva verde, deliciosa também, a uva Lorena, que eu não conhecia. E aí lá eles plantam Bordeaux, Syrah e Lorena. Dentro do cardápio, uma outra coisa que eu achei muito maneiro é que, como eles plantam as uvas lá, esse cardápio, ele tem um modelo padrão, mas ele é adaptado dentro da realidade do local. Então, o iogurte servido, ele tem as frutas vermelhas, mas ele tem as uvas plantadas no local assadas. E quando eles não usam as uvas do local, eles usam uva Vitória, que é a uva sem caroço. O que deixou também muito gostoso. Eu não sabia que dava pra fazer uva assada e que ficava tão gostoso. Eles fazem um drink autoral desenvolvido lá, utilizando as uvas plantadas, os licores que eles produzem. É uma delícia também. Essa bebida, ela tá inclusa no final do passeio para conhecer a plantação. E assim, todo o processo foi muito gostoso. E não bastasse, tem o detalhe de que o local em si, ele é belíssimo. Ele é belíssimo quando a gente fala sobre decoração, ele é belíssimo quando a gente fala sobre vista, ele é belíssimo quando a gente fala sobre os sons. É um lugar muito tranquilo. O som que você ouve são os passarinhos cantando. E no nosso caso, em dado momento, o som da chuva e das folhas balançando com o vento. É esse o som de fundo. É muito gostoso, muito gostoso. Especificamente esse tipo de rolê, eu nunca tinha ido. Por quê? Porque eu já conheci outras vinícolas, mas elas eram com mais pessoas, então assim, estavam uma coisa mais caótica de barulho. Eu já fui em cachaçarias, por exemplo, mas elas eram muito próximas da cidade e era mais movimentado. Tinham essas questões. Agora, algo tão escondido, digamos assim, inserido num ambiente rural mesmo, igual esse, foi a primeira vez. E eu achei top, achei bom demais, gente. O preço eu não achei caro, considerando todo o rolê, no valor que eu paguei, né? Futuramente pode ser que esse valor ele seja revisto, mas eu paguei R$110 por pessoa, e aí incluía todo o processo. O cardápio, ele era muito diversificado, porque ele tinha pães de queijo recheados, ele tinha bolo, ele tinha café, um café delicioso. Inclusive, eu esqueci de perguntar que café era aquele que eu quero comprar. Tinha esse drink autoral, tinha o iogurte com as frutas, tinha guacamole, geleias feitas lá na região com uvas de lá e outras frutas também, mas geleias caseiras que eles também vendem. Os pães eram feitos lá também. Tinham quitandas, né, que a gente chama. Aqui em Minas o pessoal chama de quitanda, que são esses itens de panificação pra você comer com a mão, sabe? Tem mais coisa que eu tô esquecendo, mas o cardápio ele é grande, é muita coisa. E tá tudo incluso já no pacote. Além do passeio, além do drink autoral, além de você poder pegar as uvas direto do pé, além do serviço, o atendimento é maravilhoso. Então, eu achei que dava um preço ótimo, um preço super justo. Isso era uma coisa que eu sentia muita falta aqui, porque eu tô aqui há 3 anos, né? E lá no Rio, com certa frequência, eu ia tomar um café diferente, assim, sabe? Fechar um brunch, um pacote e, tipo, igual eu já falei no Pelage Café. É assim, Confeitaria Colombo. É assim. Aqui não consegui encontrar isso, eu procurei, tá? Eu fui no Google, procurei em cidades ao redor. Então, a meu ver, acredito que seja a primeira vez que tem esse serviço a alguns quilômetros de raio daqui de casa. E, gente, uma coisa que é importante mencionar também, porque eu tenho elogiado muito o serviço, como que foi todo o processo lá, e no começo do áudio eu mencionei que a minha amiga trabalha nesse estabelecimento. Sendo que ela trabalha quando necessário, quando o volume de clientes é muito alto. Então, no dia que eu fui, como eu tinha mencionado mais cedo, que só fomos meu namorado e eu, não tinha a equipe dos funcionários que normalmente está lá quando tem muitas reservas. Então, nós fomos atendidos pelos donos mesmo, pelos proprietários da quinta, que não sabiam quem eu era, depois que eu contei. Então, esse serviço com muito acolhimento, muito simpático, muito querido, ele não foi um serviço que foi especial pra mim por eu ser amiga ou coisas do gênero. Ela não sabia. Então, o serviço ele só é carinhoso, querido mesmo e hospitaleiro, porque ele é.
Eu quase esqueci de mencionar esse detalhe. Porque senão parece que é assim, você foi muito bem atendida porque você conhece a moça que trabalha lá, ou porque a dona sabia que você era amiga da sobrinha dela. E quando eu fui, eu agendei tudo bonitinho, eu não mencionei. Depois que eu contei. Aí a proprietária até falou assim, a mãe dela mora aqui perto, a mãe dela tava aqui, se tu tivesse falado, te apresentava a mãe dela, que deu uma passadinha aqui em casa mais cedo. E eu não conheci. Minha amiga depois me mandou mensagem, ela, você foi na minha tia? Eu falei assim, fui. Eu fui assim, no off, ninguém tava sabendo. Justamente pra saber como era o serviço, sem ter esse viés. E tudo que eu referi do atendimento é sem qualquer viés. Eu conheci os cãezinhos do local. Eles ficam mais distantes, não ficam ali na região onde a comida fica, né? Mas eles são muito gentis. Fiz amizade com os cães depois. Fui pra lá pro canto onde eles ficavam pra poder falar com eles. Passou uma ave, que eu não sei o nome, gigante. Eu depois vou até ver se eu acho. Ela é o símbolo, inclusive, da quinta. Eu não lembro o nome dela, mas é uma ave com pernuda, que tem uma cara de quem faz merda. Mas ela é carnívora, então ela não come as frutas, as flores, não come. Depois de fazer todo o rolê, de comer tudo, conhecer tudo muito bonitinho lá, a gente foi conhecer os produtos servidos e que são vendidos lá. Por quê? Como eu falei, eles plantam uvas Bordeaux, Lorena e Syrah. A Lorena, ela falou que estavam começando a cultivar por agora, é novidade. A Bordeaux e a Syrah já tinha mais tempo. Então, eles também produzem vinhos e licores. E aí, eles também plantam jabuticaba. Aí tem licor de jabuticaba e de uva. E vinhos suave, de uva Bordeaux. E secos com a uva Syrah. Os preços não são absurdos, tá? Tá um preço bem legal. Compramos uma garrafa de vinho Bordeaux, 2 garrafas de licor, uma de jabuticaba e uma de uva. Lá também tem, como eu falei, as geleias produzidas por eles. Aí tem os potes pra você levar pra casa grandão. E tem os potes de presente, que são menores, mas tem uma amostra de cada. Outra coisa muito legal que eu achei bonito, no geral, foi que as peças para você fazer a refeição, os copos, os pratos, eles são todos de cerâmica e eles foram feitos especificamente para lá. E as cores usadas na cerâmica são muito bonitas. E são pratos e copos de formatos orgânicos, o que eu achei muito legal, porque ele dá um ar mais aconchegante na experiência, porque não é aquela coisa que tem muita cara de sofisticado, apesar de você saber que é um produto de melhor qualidade, mas ele dá aquele ar mais aconchegante de te receber, de você estar na tua casa, digamos assim, sabe? Achei isso maneiro. As cores usadas também para identidade visual, para cerâmicas, o esmalte usado, achei belíssimo. E no geral foi tudo muito gostoso. A gente teve um momento de chuva, foi muito rápido e foi uma chuva fraca. Então ela só deixou a vista mais fresquinha e bonita. E o atendimento foi maravilhoso. Então assim, eu pude conversar com os donos, a gente pôde conhecer, saber os planos que eles têm pro ambiente. São ideias de expansão muito boas. E de maneira geral, eu voltei de lá encantada. Não sei se nesse áudio dá pra perceber, mas eu voltei de lá encantada. Por quê? Porque ele juntou a questão do serviço de café da manhã que eu tava procurando há muito tempo por aqui, com um aconchego, com uma hospitalidade muito boa, sabe? Muito gostosa. E fez com que todo o processo fosse muito gostoso. Eu voltei de lá muito encantada. E com um licor de presente pra minha mãe, além dos que eu tinha comprado aqui pra casa. Dito isso, agora em janeiro, uma das minhas colegas de trabalho vai fazer aniversário e a gente já combinou com a nossa galerinha. Nós somos um grupo somando com os nossos filhos, maridos, namorados, nossa galerinha. Nós somos em 8, 9 pessoas. E aí eu já avisei lá com a dona e ao longo desse mês, pra ir pro aniversário dessa nossa colega, a gente vai fechar um sábado ou domingo pra poder ir lá, pra poder voltar e elas conhecerem esse lugar. Porque, como era novidade, ninguém conhecia ainda, praticamente. Todo mundo ficou meio interessado no serviço, mas ficou assim, será que é bom mesmo? Ou se é mais propaganda do que a realidade? E isso é uma coisa que, puta que pariu, é chato. Porque às vezes bota-se nesses vídeos de venha conhecer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E é sempre isso tudo soando muito escondido, muito achado, muito não sei o que. E você vai lá, é uma merda. E nesse caso, não, só virei e falei assim, não, eu vou lá pra conhecer, depois eu conto como é que foi.
E aí, nesse retorno, eu virei e falei assim, gente, é maravilhoso. É muito gostoso de estar lá, é muito saboroso. A comida é saborosa, o local é saboroso, o rolê todo é muito bom. E elas sabem que eu tô penando nisso há muito tempo. Então, agora elas querem voltar e aí eu vou levá-las lá. E eu espero que elas gostem. E se por acaso vocês estiverem por aqui na região, espero que vocês possam conhecer. O nome do lugar é Quinta Maria Soares. E fica em Limas do Pará, uma cidade muito colada com Pará de Minas, tá? Aí é isso. Eu sei que esse fim de ano, vocês ainda não sabem, né? Futuramente eu posso conversar com vocês sobre isso. Foi muita correria, muito problema, muitas coisas a resolver, então eu tô meio sumida. Café também teve as questões dela com família, então a gente tá meio assim. Mas se por acaso estiverem aqui pelos arredores, recomendo que vocês conheçam. É um lugar muito gostoso. É um dos poucos lugares em que eu realmente gostei de conhecer nos últimos anos. E o nome da ave pernuda carnívora que eu mencionei é seriema. É uma ave comum no Cerrado brasileiro. Fui pesquisar aqui no Google, né? E aí, por ali, tem seriema. Ela é o símbolo da quinta. Tchau!